Lua adversa, Cecília Meirelles. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da minha vida. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E roda a melancolia, o seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Bom, esse poema me marcou desde a infância. Teve um dia que minha mãe, que é professora de português e literatura, estava me mostrando, o livro dessa poeta e a gente brincava de decorar. Esse é o único que me marcou, que eu me lembro que ele existe. Mas eu nunca fui muito boa em decorar poemas. Então, gente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. A gente vai falar sobre lua, sobre poema. Então, se a gente for analisar nesse poema, ele já começa atribuindo à lua a sua característica mais universal. O atributo da lua que todos os seres humanos reconhecem indubitavelmente, que são as fases da lua. Desde que a gente se entende por gente, a gente sabe que a lua às vezes aparece cheia lá no céu, às vezes bem fininha como uma unha e às vezes em alguma graduação entre esses dois estados, E a gente vai explicar um pouquinho melhor aí para vocês como que ocorre, esse ciclo da lua que demonstra suas fases. E se você já gostou até aqui, te convido a ficar comigo até o fim. Ainda vamos falar sobre esses movimentos observáveis da lua e também sobre os impactos desses movimentos aqui na Terra, que é onde a ciência astrológica embasa todo o seu estudo. Eu sou a Ananda, astróloga e amante da Lua. Seja bem-vindo ao Astrologia Lunar, o seu canal de conexão com a Lua. Se você está curtindo o vídeo, expressa esse sentimento e dá aquele like agora, assim você já fortalece o meu trabalho que está só começando, tá? Então vamos lá, gente. A Lua e o Sol definitivamente são os astros mais observáveis do nosso cotidiano, O Sol, todo mundo sabe como funciona o ciclo dele, É mais regular. Agora, o ciclo da Lua, a gente se acostuma a viver a nossa vida sem saber quase absolutamente nada sobre ele, não é verdade? E aí, um determinado dia, a gente percebe que a Lua, às vezes, aparece no céu de dia. E isso mostra, que ela não é apenas uma guardiã da noite como o Sol é do dia. Então, existem mistérios a respeito da Lua, quando a gente olha num primeiro momento. Mas realmente, hoje a ciência já consegue compreender e descrever precisamente a maioria desses mistérios, E não que a ciência moderna, com seus maquinários tecnológicos, tenham sido os primeiros a compreender essas coisas. Por exemplo, os sumérios, a primeira civilização datada do nosso planeta, tinham tabuletas com uma previsão incrivelmente precisa sobre os ciclos da Lua, inclusive os eclipses, tá? O que é muito lógico para mim, gente? Qualquer sociedade que se formasse lá na Terra, imaginem vocês, lá no início não tinham muitas outras pistas, eu imagino, sobre o que fazer para sobreviver. Então, eu pelo menos começaria a tentar entender realmente o movimento do Sol e da Lua. É a pista mais escancarada e evidente que o Criador poderia colocar na nossa cara, não é verdade? Então, se você ainda tem dúvidas sobre esse ciclo, agora mesmo eu vou explicar tudinho para vocês. Então, o ciclo da Lua, ele dura, em média, 29 dias e meio, tá? Ele sempre começa na Lua Nova, onde, nesse dia, não existe nenhuma iluminação, ou seja, o Sol ele não
consegue, não alcança, né? Os raios solares não alcançam a Lua, no nosso ponto de vista, e realmente, em noite de Lua nova, não tem Lua. Olha que interessante, né? E ela vai atingir o seu ápice de iluminação na Lua cheia, tá? Então, o ciclo ele finaliza imediatamente antes da próxima Lua nova, tá? E esse é o ciclo completo, tá? É interessante que no início do poema, que eu li no início para vocês, a Cecília Meirelles, ela fala de 2 momentos principais do ciclo dela, que também é como o ciclo da Lua, né? Ela diz, tenho fases como a Lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. E depois ela fala, tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Então ela traz essa polaridade, né? Escondida e sozinha e na rua ou acompanhada. E astrologicamente, esses 2 momentos, digamos, essas 2 polaridades, de fato, também caracterizam como que a gente tende a ficar na lua nova, mais recolhida, e na lua cheia, mais expansiva, né? Algumas observações sobre essa frase. Por que a gente tende a ficar e não necessariamente toda lua nova a gente vai demonstrar o mesmo comportamento? Primeiramente porque a Lua, além da fase, ela vai estar em alguma posição do zodíaco. Mas muito além de apenas a Lua, a gente tem todos os outros astros, né? Mais 8 planetas além da Lua, considerados na astrologia, asteroides, enfim, outros fatores. E todos eles combinados, nem sempre a fase da Lua e o signo que ela se encontra vai ser o planeta que vai ditar a natureza predominante do acontecimento que vai se desenrolar no seu dia ou do estado emocional que você vai estar. Às vezes algum outro planeta, algum trânsito vai estar predominante na sua vida, né? Então, temos que ter essa compreensão quando a gente vai começar a estudar astrologia, tá? Outra pergunta que me fazem sobre isso, né, da gente se sentir de uma forma em cada etapa do ciclo, é se os homens também sentem a mesma coisa que as mulheres ou não. Eu diria que, astrologicamente, eles também sentem todos os impactos do ciclo. Então, tudo que eu tô falando aqui serve para qualquer gênero, tá? Eu costumo falar no feminino porque é o público que tá mais interessado nisso, geralmente, e também eu percebo que acaba tendo um chamado um pouco mais forte do feminino para isso, né? Tem a questão menstrual, que é um ciclo muito parecido também e que tem a mesma natureza. Então, esses fatores acabam aproximando, tá bom? Feitas essas considerações, vamos entender cada uma das fases da Lua agora, né? Então, a nova, como a gente falou, é o início. É como se fosse uma semente que eclode, né? Agora observem, para uma semente eclodir, ela já tem que ter sido plantada, né? E isso acontece na lua minguante, que realmente é o melhor momento para plantios de forma geral. Qualquer agricultor ou pessoa com experiência nisso pode confirmar para vocês, tá? O que isso significa? Que nenhum ciclo ele começa sem o anterior. A bagagem do ciclo anterior é sempre trazida para o agora. E na lua nova, essa semente, ela germina por um período aproximadamente de 7 dias. Quando, então, a lua ela vai fazer uma quadratura com o sol, um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto, né? E é o que determina a entrada dela na lua crescente. A fase crescente, então, essa fase de crescimento da lua e do ciclo que está acontecendo em nossas vidas, é como uma planta, como a analogia que a gente está trazendo aqui, superando esse primeiro estágio da germinação e começando a tomar uma forma, né? Os acontecimentos, então, quando a gente traz essa analogia para a nossa vida, os acontecimentos que serão trazidos pelo ciclo lunar, eles costumam a se estabelecer nesse período. Por exemplo, se você tem uma grande apresentação na faculdade para fazer, e isso vai ser o evento mais importante do seu ciclo. Vamos entender que
o ciclo lunar está trazendo isso para você realizar no mês. Na lua crescente, você já vai ter ciência da data que você vai ter que fazer a apresentação, já vai estar ali a todo gás, estudando, se preparando, né? Então, o evento ele começa a se estabelecer. E a lua cheia, então, é o ápice dos acontecimentos. Nesse exemplo da apresentação, seria a época ali, né? O período também de 7 dias, que caracterizaria a data da apresentação, né? Então, fazendo aí um ângulo de 180 graus, né, uma oposição perfeita do Sol e da Lua, a gente tem o início da Lua cheia, que também dura 7 dias, e aí, na última quadratura que a Lua aplica no Sol, a gente vai ter o início da fase minguante, tá? Então, essa fase minguante é o recolhimento, né? Eu diria que é o recolhimento para reafirmar o propósito dessa criação para o próximo ciclo. Uma planta, o propósito dela é imutável, sempre foi e sempre será se desenvolver conforme a sua própria natureza, que é estável, né? Mas a gente realmente pode intencionar e projetar os nossos objetivos para o próximo ciclo justamente nessa fase da lua minguante, né? Então, quando a gente entra na lua nova, como a gente falou, né, a gente já está trazendo essas intenções e esses acontecimentos que estão finalizando o seu desenrolar para que eles se renovem ou então para que eles encerrem e dê espaço para novos, né? Então, gente, claro que essa é a narrativa, é a teoria, né, da natureza do ciclo da lua, mas nem sempre vai ser exatamente nesses períodos de datas de 7 em 7 dias, como eu falei, né? Pelos motivos que eu já falei antes da complexidade que a astrologia é, e a gente não pode sair generalizando ela, tá? Agora, saindo um pouco mais da lógica, né, desse conhecimento objetivo, eu posso garantir para vocês que a gente consegue se conectar com esse fluxo da Lua e numa busca consciente e percebendo um pouco mais na prática essas etapas que eu acabei de falar para vocês e consegue ir encaixando o que a gente quer realizar no mês nos nossos projetos, né? Nos nossos planejamentos, colocar essa estrutura, né, de projeto, de estruturação, ápice e finalização, né, conforme as 4 fases. Então, e com isso, a gente vai ficando também mais intuitiva para tomar algumas decisões da nossa vida. E se a gente está continuamente acompanhando a Lua e suas fases e meditando para entrar nesse ciclo, trazendo consciência mesmo para isso, a gente começa a observar essa sincronicidade dos acontecimentos mesmo, tá? Voltando aqui pro nosso poema, né? A segunda estrofe diz assim: fases que vão e vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. A gente sabe que ao mesmo tempo que tudo que a gente vive é muito vivo, é muito real, é tudo passageiro no final das contas. Dali a um tempo a gente nem se lembra, né, do que nos causava muita emoção. Então, a Lua, eu entendo dessa forma, ela vai estar sempre seguindo o seu calendário lunar, né? Mas a gente pode adotar a sabedoria de também passar a usar o calendário lunar, né? E a própria Cecília Meirelles admite usar um tal de um calendário secreto que um astrólogo inventou para ela. Talvez esse uso seja para compreender essas fases que ela passa. E ao invés de se reprimir e se sentir completamente louca, a gente percebe que, na verdade, nós somos talvez lunáticas, não necessariamente loucas, né? Então, para fechar o poema, na última e super impactante estrofe do poema, ela fala: e roda a melancolia o seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém,
tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Eu achei interessante ela colocar, né, algo que fala, né, que a melancolia roda num conceito de um estado interminável. Eu penso que ela quis trazer a verdadeira face da nossa vida, né, que é uma melancolia interminável de ser quem a gente é, de existir nesse mundo e de questionar a quais deuses a gente serve e a quem a gente entrega ou compartilha a nossa vida, né? A vida é muito mais do que as telas apresentam nas redes sociais, né? Existe toda esse debate existencial que muitas vezes nos leva a pensamentos muito distantes, né? E realmente cada um vive seu drama, sua situação, sua realidade, mas aqui a Cecília ela chega numa conclusão de que ela não é de ninguém e ponto final. E eu não sei se coincidente ou não, ela traz aqui o arquétipo da grande deusa, que é de onde todo mundo provém e foi gerado, e tudo a ela pertence. Mas ela não tem essa propriedade de ser de alguém. E mitologicamente, a grande deusa criadora é a lua. Então, preparem-se, mulheres, para mergulharem nesse oceano de união com a deusa, nesse descobrimento dos sagrados mistérios da lua.